pessoal, hoje nós iremos fazer algumas questões que foram disponibilizadas na terça-feira com o intuito de revisar, a nossa avaliação da primeira unidade. Nessa avaliação nós trabalharemos com alguns tópicos relacionados à notação científica, introdução à cinemática e velocidade escalar média e movimento uniforme. Observemos a primeira questão, uma questão da Unesp 2021 que trata o seguinte: a Força Aérea Brasileira, FAB, pretende realizar em breve um ensaio em voo do primeiro motor aeronáutico hipersônico feito no país. O teste integra um projeto mais amplo cujo objetivo é dominar o ciclo de desenvolvimento de veículos hipersônicos. Além do motor hipersônico, o projeto chamado de Propulsão Hipersônica 14X prevê a construção de um veículo aéreo tripulado, o VANT, onde esse motor será instalado. O quadro mostra um comparativo entre a velocidade atingida pelo VANT 14X e por outros veículos aéreos. Então nós temos aqui na tabela, o VANT 14X 12.000 km/h, velocidade hipersônica. O Concorde aqui comparando 2.100 km/h com a velocidade supersônica. Nós temos aqui um avião comercial que tem uma velocidade de 980 km/h com a velocidade subsônica. E aqui ao lado nós temos um comparativo com a velocidade do som que tem 340 metros por segundo. Esses veículos podem ter suas velocidades descritas pelo número de Mach, ou velocidade Mach, que é uma medida adimensional de velocidade. O número Mach indica a razão entre a velocidade de um corpo no meio fluido e a velocidade do som nesse meio. Assim, se um corpo chegou a um número Mach 5 no ar, ele atingiu 5 vezes a velocidade do som no ar, ou seja, 1.700 metros por segundo. No caso do VANT 14X, ele poderá atingir uma velocidade que corresponderá aproximadamente ao número de letra A Mach 98, letra B Mach 35, letra C Mach 127, letra D Mach 7 e letra E Mach 10. Então o que a gente vai fazer aqui? Pegando os dados da questão, nós temos a seguinte relação. Observe que aqui no texto, as primeiras informações que nós podemos tirar são dentro da tabela. Então ele fala aqui do VANT 14X, que ele tem uma velocidade de 2.000 km/h, e ele coloca uma comparação aqui com a velocidade do som, que tem uma velocidade de 340 metros por segundo. O que ele solicita no final do parágrafo aqui é que a gente faça uma relação com a velocidade do VANT 14X para que essa unidade seja representada na medida de Mach, Então vamos ver o que a gente faz aqui, Primeira observação também que a gente pode ter aqui são as unidades relacionadas às velocidades dos aviões, km/h. Estão todas em km/h, em contrapartida a velocidade do som ela está em metros por segundo. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é mudar a unidade da velocidade do som, que ela está a 340 metros por segundo, e a gente vai converter ela para km/h. Para isso a gente multiplica por 3,6. 340 metros por segundo vezes 3,6 vai me dar uma velocidade de 1.224 km/h. O que a gente vai fazer agora é fazer uma comparação entre a velocidade do VANT 14X com a velocidade do som. Observe que a velocidade do VANT 14X ela é 12.000 km/h. Dividindo por 1.224, a gente vai ter o valor de 9,8, que aproximadamente é igual a 10. Logo, nossa alternativa correta é a letra E. Nossa segunda questão diz o seguinte: um estímulo nervoso em um dos dedos do pé do indivíduo demora cerca de 30 milissegundos para chegar ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo
é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro é 1,70 m e supondo que uma razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro são, respectivamente. Então vamos ver o que ele está pedindo aqui para a gente, né? Então ele pede no primeiro momento as velocidades médias, né, de propagação do pulso nervoso, desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro. Então são as duas solicitações. O que é que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado são com as unidades. Observe que o tempo aqui ela está em 30 milissegundos e em 20 milissegundos. Então, vou colocar aqui como dado da questão. Dado da questão. Então, vou chamar aqui de tempo 1, né? Delta T1 é 30 milissegundos. 30 milissegundos ele é aproximadamente 30 vezes 10 a menos 3. Delta, que eu vou chamar de delta T2, é 20 milissegundos, que vale 20 vezes 10 a menos 3, né? É quanto vale, né, essa unidade aqui, 10 a menos 3. A altura do homem ela é equivalente a 1,70 m. Então, como é que a gente pode fazer? No primeiro momento, a gente pode calcular aqui, fazer a primeira solicitação, né? A gente pode calcular a velocidade do pulso nervoso desde os dedos do pé até o cérebro, né? Então, a gente vai fazer logo essa primeira parte aqui, ó. Velocidade média de propagação do pulso nervoso desde os dedos do pé até o cérebro. Essa é a primeira parte. Isso aqui é mais tranquilo, que eu vou chamar de V1. V1 dividido por H, delta T1. Esse H aqui é relacionado à altura do homem, que é 1,70 m. Dividido por delta T1. Delta T1 vale 3 vezes 10 a menos 3. 30, né? 30 vezes 10 a menos 3. Então, aqui vai ficar 1,70 m dividido. Resolvendo aqui, nós teremos 3 vezes 10 a menos 2. Então, vai ficar aqui 1,70 dividido por 3 dá aproximadamente 0,57 vezes 10. Observe o jogo do sinal aqui, então fica 2 positivos. Então, 0,57 vezes 100, né, que 10 ao quadrado é o equivalente a 100. Então, nós vamos ter aqui aproximadamente 57 metros por segundo. Primeira velocidade nós já achamos. Então, como ele fala aqui, respectivamente, a gente já pode eliminar de cara aqui a letra A letra B e a letra E. Vamos ficar só com a letra C e a letra D. A segunda coisa que a gente vai fazer, a gente, para calcular a velocidade da base do tronco até o cérebro, né? A gente vai ter que calcular o tempo e a distância, o tamanho, na verdade, né? Então, vamos aqui. Observe que quando ele fala aqui de um pulso, né? Que o pulso ele demora, do dedo do pé, demora para chegar até o cérebro 30 milissegundos, né? Já nesse caso aqui ele fala que nos membros inferiores o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo é transmitido pelo nervo ciático, chega na base do tronco em 20 milissegundos. Então o que a gente vai calcular agora é o tempo de propagação do pulso da base do tronco até o cérebro. Então o tempo eu vou chamar de delta T2,
ele vai levar em consideração a diferença de 30 milissegundos, que a gente sabe que é 30 vezes 10 a menos 3, menos 20 vezes 10 a menos 3. Então, delta T2, 30 menos 20, vai ser 10 vezes 10 a menos 3. Próximo passo aqui é a gente calcular, né, a distância entre o tronco e o cérebro. Então, a gente vê que essa distância é dada da seguinte maneira. 1,70 é a altura média do brasileiro, menos, ele fala que a razão média é de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa. Então, eu pego 0,6, que é em relação à altura média, então é 0,6 de 1,70. 0,6 de 1,70. Então, a distância aqui vai ser igual a 1,70 menos 0,6 vezes 1,70. Isso aqui vai ser igual a menos 1,02. Então, a distância aqui vai ficar como 1,70 como 1,02. Vai ser igual a 0,68 metros. A partir de agora é só calcular a velocidade. Logo, temos que a velocidade vai ser igual a D sobre ΔT2. Então, a distância aqui que nós temos é 0,68 dividido pelo tempo, que é 10 vezes 10 a menos 3. 10 vezes 10 a menos 3. Então, aqui vai ficar 6,8 vezes 10 a menos 1, dividido por, resolvendo aqui embaixo, 10 vezes 10 a menos 3, vai ficar 10 a menos 2. Então, 6,8, né, dividido por 1 vai ser 6,8 vezes 10, conserva a base, faça a diferença dos expoentes. Então, fica menos 1, menos 2. Então, aqui vai ficar um positivo, né? Então, resolvendo aqui, vai ficar 68 metros por segundo. Logo, nossa alternativa correta é a letra D. Dois amigos, Marcos e Pedro, estão às margens de um lago no ponto A e decidem nadar até um barco que se encontra no ponto C. Marcos supõe que chegará mais rápido se nadar direto do ponto A até o ponto C, enquanto Pedro supõe que seria mais rápido correr até o ponto B, que está sobre uma reta que contém um ponto C e é perpendicular à margem, e depois nadar até o barco. Considere que a distância entre os pontos A e C sejam 50 metros, que a distância entre A e B seja 30 metros e que a distância entre B e C seja 40 metros. Que Marcos e Pedro nadem com velocidade média de 1 metro por segundo e que Pedro corra com velocidade média de 3 metros por segundo, ao realizar a travessia partindo do mesmo instante. Letra A. Marcos chega ao barco 1 segundo antes de Pedro. Letra B. Marcos chega ao barco 0,5 segundos antes de Pedro. Letra C. Pedro chega ao barco 1 segundo antes de Marcos. Letra D. Pedro chega ao barco 0,5 segundo antes de Marcos. E letra E. Pedro e Marcos chegam juntos ao barco. Então vamos colocar aqui, a primeira coisa que a gente faz é colocar as informações que são apresentadas no texto, né? Então observe aqui que ele dá que a distância de AC são 50 metros. Então a distância de AC são 50 metros. A distância de AB 30 metros. E de BC 40 metros. Então veja bem, a primeira coisa que a gente vai tentar calcular aqui é o tempo. Como a questão aqui está tratando do tempo, vamos calcular o tempo de Marcos para ele partir de A a C. Então, colocar aqui tempo de Marcos
para ir de A a C. Então, o tempo, a gente sabe que velocidade, deslocamento pelo tempo, fazendo o produto cruzado aqui, a gente vai ter que tempo vai ser a razão do deslocamento pela velocidade. Então, o deslocamento aqui de A a C é 50, dividido pela velocidade de Marcos, né? Que o texto nos dá que Marcos e Pedro nadem com velocidade média de 1 metro por segundo. Então, está aqui. Então, o tempo vai ser igual a 50 segundos. Segunda coisa que nós podemos fazer aqui é calcular o tempo gasto por Pedro para ele ir de A até B. Tempo de Pedro para ele ir de A até B. Usando essa mesma relação, tempo vai ser, então vai ser aqui tempo vai ser igual à razão do deslocamento pela velocidade. Então, o deslocamento de Pedro, né, de A até B é igual a 30, né? É igual de A até B, que é igual a 30, dividido pela velocidade de Pedro, que é 3 metros por segundo, né? Por 3. Então, aqui vai ser igual a 10 segundos. Nosso terceiro passo vai ser calcular o tempo gasto de Pedro para ele ir de B até C. Tempo de Pedro para ele ir de B até C. Então, tempo vai ser igual a 40, que é a velocidade dele. A distância é de 40, né? 40 dividido pela velocidade dele, que é 1 metro por segundo. Então, o tempo aqui será de 40 segundos. A gente vai analisar aqui as respostas. Marcos chega ao barco 1 segundo antes de Pedro. Então, Marcos está aqui, né? E Pedro está aqui. Vamos observar a seguinte relação. O tempo de A a C ele foi igual a 50. O tempo de A a B ele foi igual a o tempo de A a B 10 segundos. E o tempo de B a C ele foi 40 segundos. Se a gente parar e observar e eu pegar o tempo de A a C, que é 50 segundos, e relacionar com esses dois tempos, fica a seguinte equivalência. O tempo de A a C vai ser igual à soma do tempo ocorrido no deslocamento de A a B mais o tempo decorrido do trajeto de B a C. Aqui é 50 e o tempo de A a B é 10, de B a C é 40. Então, quer dizer isso aqui pra gente? Deu 50 de um lado e 50 do outro. Isso significa dizer pra gente que Pedro e Marcos eles vão chegar juntos ao barco. Então, nossa alternativa correta é a letra E. A quarta questão diz o seguinte. De dentro do ônibus que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz atrasado para o encontro com a namorada havia ido embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce,
A distância que o separa da namorada é de 180 metros. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de meio metro por segundo e que o rapaz pode correr com velocidade constante de 5 metros por segundo, o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é de... Então, o que é que acontece aqui? Nós temos o rapaz que se encontra a uma distância de 180 metros da namorada, que é a posição dela e aqui é a posição dele, vou chamar de marco zero. Observe que o texto nos diz também que a namorada se movimenta com a velocidade constante de meio metro por segundo e que o rapaz pode correr com a velocidade constante de 5 metros por segundo. Considerando os dois como objetos, né? Eles estão desenvolvendo movimento retilíneo uniforme, a gente pode desenvolver as equações das posições dos dois. Então, o rapaz eu vou chamar de A e a moça eu vou chamar de B. Então, a equação da posição de A, lembrando que ela é posição final, é igual à posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Substituindo os valores aqui, a posição do rapaz pode ser dada pela seguinte relação. A posição inicial dele é zero, ele está no marco zero, mais a velocidade que ele consegue correr, né, de 5 metros por segundo. De 5 metros por segundo. Então, aqui vai ficar 5t. Então, a equação da posição do rapaz é igual à posição final, que é igual a 5 vezes o tempo. Da moça, que eu chamo de B, a gente tem a seguinte relação aqui também. Pega nessa mesma forminha aqui, né? Esse mesmo modelo, esse molde, a gente vai substituir valores aqui embaixo. Então, a posição final da moça. Lembrando que a posição inicial dela é 180 metros em relação ao marco zero que está no namorado, né? Então, a posição inicial dela é 180 metros, mais a velocidade, né, que ela se movimenta aí de 0,5 metros por segundo. Isso tudo em função do tempo. Como é que vai ficar isso aqui? Observe que eles querem o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-lo, ou seja, para ambos estarem na mesma posição. Então, o que é que eu faço? Só basta, essa que eu chamo de S de A e essa de B. Igualar as equações da posição do rapaz, que é S de A, com a da namorada, que é S de B. S de A vale 5t, S de B vale 180 mais 0,5 de t. Passando 0,5 de t para a esquerda, vai ficar 5t menos 0,5 de t. Tudo isso é igual a 180. 5t menos 0,5 de t, isso aqui vai me dar o total de 4,5 de t, que é igual a 180. Então, t vai ser 180 dividido por 4,5. 180 dividido por 4,5, t vai ser igual a 40 segundos. Logo, o tempo mínimo para ele alcançá-la será de 40 segundos. Logo, nossa alternativa correta é a letra E. Quinta questão. Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro normalmente é realizada com velocidade média de 60 km por hora e tem duração de 3 horas em suas respectivas rodoviárias. Uma estudante fez esta viagem de ônibus e relatou que após 2 horas do início da viagem, devido às obras na pista, o ônibus foi parado por 30 minutos. Depois disso, a pista foi liberada e o ônibus seguiu sua viagem, mas devido ao engarrafamento na estrada da cidade do Rio de Janeiro até a rodoviária, a estudante demorou mais 2 horas. Qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pela estudante? Então, a velocidade ela é dada por deslocamento pelo tempo. O tempo de partida somado com os tempos de paradas são o tempo total, só que eu tenho que determinar o deslocamento.
Então, como é que eu vou calcular o deslocamento? Já que ela sempre faz o mesmo trecho, no primeiro momento o texto nos entrega que ela desenvolve sempre nessa viagem 60 km por hora e gasta 3 horas, então isso aqui é tranquilo para a gente. Sabendo que a velocidade de deslocamento sobre o tempo, e fazendo o produto cruzado, então o tempo de deslocamento vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Então, o deslocamento vai ser a velocidade, que é 60, vezes o tempo, que é 3 horas. Então, o deslocamento vai ser igual a 180 quilômetros. Observe que nas unidades, isso aqui está em quilômetros, isso aqui está em horas, viu? Sempre fazer essas observações. Pegando esse dado aqui, só substituindo agora aqui em cima. 180 quilômetros dividido pelo tempo. Quem é esse tempo? Observe que ele fala aqui no texto, né? Ele fala que após 2 horas do início, então quer dizer, da hora que ele partiu, já decorreram 2 horas. Então, ele falou que devido às obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Observe que as outras unidades estão em horas e aqui está em minutos. Só que 30 minutos é equivalente a meia hora, então posso colocar aqui como 0,5 de hora. Mas, né, percorreu todo o trajeto e depois ele demorou, né, mais 2 horas. Então aqui vai ser a mesma coisa que 180 dividido por 2 mais 2 dá 4, 4,5. Então 180 dividido por 4,5 é a mesma coisa que 40 km por hora. Letra D. Sexta questão. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo e ele solicita na questão o espaço do objeto no instante 10 segundos em metros. Então presta atenção aqui comigo. Aqui é um gráfico, né, do espaço em função do tempo, né? Espaço em função do tempo. Todos os valores que estão aqui no eixo vertical, eles dão os valores, a posição do objeto. E os valores que estão aqui na horizontal, no eixo T de S, né, o tempo, né, eles me dão o tempo que isso aconteceu. Então, para a gente calcular o espaço do objeto, né, no tempo de 10 segundos, eu vou ter que determinar aqui a equação da posição, que a gente sabe que ela é S, SO mais VT. Do gráfico mesmo, a gente já faz as substituições. Então, está aqui. Posição vai ser a posição inicial. Observe que o gráfico parte de 3. Então, a posição inicial é 3, mais a velocidade eu não tenho, mas eu sei que eu posso calcular utilizando o próprio gráfico. Vou abrir uma observação aqui ao lado e sei que a velocidade é deslocamento pelo tempo. O deslocamento é a posição final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Posição final quer dizer, ele saiu aqui da posição 3 foi para a posição 12. Então, 12 menos a inicial, ou seja, ele saiu da 3, dividido por tempo final menos inicial. Então, ele, no tempo 0, né, T0, ele está na posição 3. Então, esse é o tempo inicial. No tempo 3 segundos, ele está na posição 12. Então, vai ser 3 menos 0. Então, aqui vai ser 12 menos 3 dá 9, dividido por 3. Então, aqui dá 3 metros por segundo. Então, no lugar de V aqui, eu coloco 3T. Essa é a equação da posição dessa questão, que representa esse gráfico aqui. Como ele quer a posição decorridos 10 segundos, eu só pego 10 e substituo aqui em T. Então, S vai ser igual a 3 mais 3 vezes 10. Então, a posição final vai ser 3 mais, resolvo o produto, 30. Então, S vai ser igual a 33 metros. Logo, nossa alternativa correta aqui é a letra C. Sétima questão. Observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo.
traçada a partir das posições registradas durante seu deslocamento. O valor estimado da velocidade média do veículo em metros por segundo corresponde a... Então, como é que a gente faz? A gente vai tirar as informações do próprio gráfico. Porque observa aqui comigo, ó. Todos esses valores aqui na vertical, eles são os valores das posições ocupadas pelo veículo. E todos os valores aqui na horizontal são os tempos que foram ocorrendo. Como ele pede a velocidade média, a gente sabe que a velocidade média vai ser deslocamento pelo tempo. O deslocamento vai ser posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Observe que o objeto ele parte aqui da posição 2, né? Ele parte aqui da posição 2, não, a posição 4, e vai até a posição 16. Posso pegar esses pontos aqui. Ele sai da 4 para 16. O tempo, quando ele parte da posição 4, o tempo é 0. E quando ele vai até a posição 16, o tempo vai até 12. Então, substituindo aqui, vai ficar 16 menos 4 dividido por 12 menos 0. 16 menos 4 dá 12. 12 menos 0 dá 12. Isso aqui dá 1 metro por segundo. Logo, nossa alternativa correta é a letra A. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa relação ao mês de maio de 2012. A quantidade de quilogramas de soja exportadas pelo Brasil no mês de junho de 2012 foi de... Então, presta atenção aqui, é um tipo de questão que trabalha com notação, escrita em notação, né? Então, a gente vai pegar esse dado e fazer o que a questão pede, né? É só olhar aqui como é a escrita correta. Observe aqui, ó. Ele fala que a quantidade exportada é de 4,129 milhões. Esses milhões a gente vai escrever aqui como uma potência de base 10. Então, fica vezes 10. Lembre que milhão tem 6 zeros, então é 10 à sexta. 10 à sexta, só que ele quer a quantidade em quilogramas. Então, o quilo tem 1000 gramas. Então, multiplico por 1000, que é o mesmo que 10 à terceira. Resolvendo isso aqui, eu conservo esse coeficiente como 4,129. Conservo a base 10 e somo os expoentes. 6 mais 3 dá 9. Logo, nossa alternativa correta é a letra C. Questão 9, nossa penúltima questão, ela fala o seguinte. Em uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova de 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Servilha em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo escrito em notação científica é... Então a gente viu lá no conteúdo que para a gente escrever um número de notação científica ele tem que ter a seguinte relação. O valor que multiplica a base 10, né? A estrutura basicamente é essa, um nzinho, que eu chamo de coeficiente de notação, vezes 10 elevado a n, né? Base 10 elevado ao expoente. Esse n aqui ele tem uma restrição. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, observe como o número está escrito aqui, ó, 43,18. Esse 43,18 ele é maior que 10, então tem que fazer o quê? Correr uma vírgula para a esquerda. Ele vai ficar da seguinte maneira: 4,318 vezes 10 elevado à primeira. Então, nossa alternativa correta aqui é a letra B. 10ª questão. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro.
Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. Dessa forma de representação, uma unidade astronômica em metros equivale a... Então vamos ver como a gente escreve esse valor aqui, ó. 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões. 1 milhões aqui eu vou substituir por 10 à sexta, né? Que 1 milhão tem 6 zeros, então fica 1,496 vezes 10 ao quadrado de milhões, então vai ser vezes 2 vezes 10 à sexta, né? Só que ele quer essa unidade aqui em metros. Então, só basta multiplicar isso aqui por, se 1 quilômetro tem 1000 metros, então multiplique isso aqui por 1000, que é a mesma coisa que 10 à terceira. Então, aqui vai ficar 1,496 vezes, conserva a base 10 e soma os expoentes. 2 mais 6 dá 8, 8 mais 3 dá 11. Então, a nossa alternativa correta aqui será a letra A. Então, está aí nossa revisão. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida já sabe como procurar. Até a próxima.